Nossa aula introdutória da disciplina de Fundamentos é sobre os artigos e os ambientes hospitalares. O que são artigos e ambientes hospitalares? Quando a gente fala em artigo, gente, a gente está se referindo aos instrumentos, aos objetos, todos aqueles equipamentos que são utilizados no ambiente hospitalar. E os ambientes nada mais é do que as partes, os compartimentos que compõem um hospital. Então, vamos ver as classificações desses dois tipos, né, de artigos e de ambientes hospitalares. Cada um possui três tipos de classificações. Vamos entender as principais diferenças e os exemplos de cada um. Antes de começar o assunto em si, a gente tem que entender alguns conceitos básicos relacionados a esses artigos e ambientes hospitalares. Nós temos os conceitos de limpeza, de desinfecção e de esterilização. Quais as diferenças básicas? O que é uma limpeza? A limpeza é o procedimento de remoção física de sujidades, poeiras, insetos, pelos, pode ser também resto de comidas, né, de alimentos, de fluidos do paciente. E geralmente é realizada com água e detergente. Essa limpeza ela pode ser realizada de forma manual ou pode ser realizada de forma mecânica, através de lavadoras. Mas o que a gente vê mais comumente, dependendo do tipo de artigo hospitalar, é mais a questão da limpeza manual, dependendo também do setor em que os profissionais estão inseridos para trabalhar. E o que seria uma desinfecção e uma esterilização, que muita gente confunde. Antes da gente ver a diferença de desinfecção e de esterilização, gente, temos que entender que para a gente desinfectar algo ou esterilizar algo, a gente tem que ter, né, tem que realizar uma limpeza prévia desse equipamento, desse objeto da área da saúde, tá? Então, a desinfecção é o processo de destruição de agentes infecciosos, que são o quê? Os micro-organismos, os vírus, as bactérias, os fungos, tá? E a gente vai utilizar o quê? Um desinfetante, né? Temos como exemplo clássico o hipoclorito de sódio, né? Que é um tipo de desinfetante. Então, na desinfecção, a gente vai matar os micro-organismos. Mas por que ele difere, né? Essa desinfecção, ela difere de uma esterilização. Qual a diferença entre as duas? Porque, gente, na esterilização, além de matar os micro-organismos que a desinfecção mata, que são vírus, bactérias, fungos, entre outros, na esterilização a gente vai conseguir matar também os esporos, que é um tipo de micro-organismo que na desinfecção a gente não consegue destruir ele. Então, esterilização consegue matar todas as formas vivas de micro-organismo. É o processo mais potente que destrói tudo. Na desinfecção a gente não consegue destruir esporos, tá? Então, gente, a esterilização é o processo de eliminação total de todos os micro-organismos na forma vegetativa e esporulada, tá? Quando a gente fala isso, né, forma vegetativa, são todos os exemplos da infecção, da desinfecção. É vírus, bactérias, fungos, e quando eu falo esporulada, né, a forma esporulada, eu estou falando dos esporos, que são micro-organismos que são bastante resistentes, que no caso uma desinfecção não consegue combater, não consegue matar, não consegue destruí-los. A gente utiliza para esterilização geralmente autoclaves, né, que são os exemplos mais clássicos, né, que são desses equipamentos que são utilizados para esterilizar material. A gente tem muito contato com autoclave no centro cirúrgico. Então, a gente, quando trabalha em centro cirúrgico, né, tem lá as autoclaves que são utilizadas para esterilizar os instrumentais cirúrgicos, que devem ser devidamente passados por um processo de limpeza para poder ser esterilizado. Temos três tipos de artigos hospitalares, né? Lembrando que artigo é sinônimo, ou seja, é a mesma coisa de instrumentos, de objetos, de materiais. Temos o artigo crítico, temos o artigo semicrítico e temos o artigo não crítico. Então, quais são as diferenças?
Quando eu falo em artigo crítico, gente, eu estou falando de um material que ele vai requerer esterilização para uso. Por quê? Porque vai ser aquele material que ele vai entrar em contato com o tecido do paciente, com o órgão do paciente, são aqueles materiais penetrantes. Porque se ele não tiver esterilizado, pode ocasionar o quê? Infecções, né, nesse paciente. Por isso que tem que ter a técnica de esterilização. Então, quais são os exemplos clássicos desses tipos de artigos críticos? Nós temos aqui o instrumental cirúrgico, que são as pinças, as tesouras, os bisturis, né, as lâminas dos bisturis, tá? Temos os afastadores cirúrgicos. Então, todos esses materiais que é utilizado em sala de cirurgia. Temos também as agulhas, né? Porque a gente sabe que a agulha é algo que injetável. Então, vai entrar em contato com o tecido do paciente. Então, as agulhas, elas assim não são utilizadas e passam por um processo de esterilização. Elas, na verdade, já vêm esterilizada de fábrica, porém a gente utiliza e descarta, tá, gente? A gente não reutiliza para esterilizar ela, não. Mas ela já vem esterilizada. Temos os catéteres vasculares, certo? Então, temos, por exemplo, o catéter venoso central, tá? As pinças de biópsia, porque a gente utiliza a pinça, a gente não, né? O médico, para pegar o quê? Um pedaço do tecido, né, de algum órgão do paciente para análise. Então, é algo invasivo que penetra o organismo do paciente. Então, todos esses materiais são exemplos de artigos críticos que requer um processo de esterilização, tá? E que são objetos, né? São artigos penetrantes que vão estar no organismo do paciente. Quando a gente fala em artigo semicrítico, é aquele que está no meio termo. Ele não é crítico, mas também não é classificado como não crítico. Por que ele é chamado de semicrítico, gente? Primeiramente, esse artigo ele vai requerer desinfecção ou esterilização para uso, tá? Então, assim, dependendo do material desse artigo, ele pode sim ser levado à autoclave e pode ser esterilizado, né? No qual não vai haver destruição do material dele. Mas se for um material assim, mais fraquinho, que ele não suporta uma autoclave, a gente faz uma desinfecção. Então, assim, esse artigo semicrítico, gente, ele vai penetrar o quê? As mucosas do paciente, pode ser mucosa ocular, mucosa nasal, mucosa oral, mucosa genital. Sendo mucosa, ele é classificado como artigo semicrítico. E também ele vai entrar em contato com a pele não íntegra do paciente. O que é uma pele não íntegra? É aquela pele que tem algum corte, alguma abertura, alguma porta de entrada para possíveis micro-organismos. Então, quais são os exemplos clássicos desses artigos semicríticos? Nós temos, gente, os equipamentos de terapia respiratória e de anestesia, por exemplo, aquelas famosas máscaras que é utilizado em nebulização, porque entra em contato com a mucosa nasal do paciente, certo? E também a questão da endoscopia. Então, são os exemplos mais clássicos de artigos semicríticos. Já os artigos não críticos, gente, ele requer apenas uma limpeza, certo? Ou uma desinfecção. Quando a gente fala desinfecção de baixo nível ou de nível médio, a gente está se referindo em relação à qualidade do desinfetante. Sempre na embalagem ele vai dizer, né, o poder, o teor, a quantidade de capacidade de limpeza, de desinfecção para os materiais. Mas, enfim, quando a gente tem um artigo não crítico, a gente desinfecta ele ou apenas limpa, tá? Ele é utilizado, né, em procedimentos com baixíssimo risco de desenvolvimento de infecção. No caso, a gente pega esses artigos e vai trabalhar com ele nos pacientes, né? Ou inserir eles nos pacientes. Porém, esse paciente ele vai ter o quê? A pele íntegra. Então, ele não vai entrar em contato com órgãos do paciente, não vai entrar em contato com mucosa, vai entrar em contato simplesmente com a pele íntegra do paciente. Quais são esses exemplos clássicos? Temos, por exemplo, roupas de cama e de banho do paciente, o mobiliário do paciente, paredes e pisos, né, da enfermaria do paciente, termômetro axilar,
para aferir a temperatura do paciente. Temos o diafragma de estetoscópio, tá, gente? Vocês vão ver, para quem não sabe o que é um estetoscópio, vocês vão ver na aula de sinais vitais, né? Que ele possui várias partes, né? E entre eles tem o diafragma, que a gente utiliza para fazer auscultas, auscultas cardíacas, auscultas pulmonares. E no nosso caso, vocês vão aprender a aferir pressão com esse estetoscópio. E os aparelhos de pressão em si, que são os famosos, né, esfigmomanômetro, que a gente trabalha em conjunto com o estetoscópio. E também tem os aparelhos de pressão isolados, que são aqueles digitais que não precisam, né, da presença do estetoscópio. Então, esses artigos, gente, não críticos, eles vão entrar em contato apenas com a pele íntegra do paciente, aquela pele sem corte nenhuma, sem abertura nenhuma, tá, gente? Então, a gente limpa ou desinfecta. Por exemplo, a questão do aparelho de pressão, do estetoscópio, o que é que a gente faz? A gente geralmente não limpa, porque o ideal mesmo, nesses casos, é a gente pegar, né, um pedaço de algodão, embebedecer com álcool a 70% e fazer a desinfecção desses aparelhos. Em resumo, nós temos aqui, né, a classificação desses artigos em críticos, semicríticos e não críticos, né, para vocês entenderem melhor. Então, gente, os artigos críticos são aqueles artigos, são aqueles objetos penetrantes e que requer esterilização. Temos na foto, né, desse artigo crítico um exemplo. Isso aí é uma lâmina de bisturi, que é utilizado o quê? Nas cirurgias. Temos os artigos semicríticos, que entre em contato com a pele não íntegra do paciente ou com a mucosa, né? Ele vai requerer o quê? Uma desinfecção de alto nível ou esterilização. Na imagem, eu não sei se vocês já viram, sabem o que é, mas isso da imagem, gente, é um laringoscópio. Esse aparelho é utilizado para intubação, tá? Só quem faz procedimento de intubação no paciente é o médico. Então, ele utiliza esse laringoscópio para promover a abertura, né, da cavidade oral do paciente e inserir o tubo. Então, eles colocam, inserem o tubo e depois removem esse laringoscópio. Ele tem uma lanterninha dentro dele para visualizar melhor a cavidade e inserir o tubo no local correto. Já os artigos não críticos, né, eles entram em contato com a pele íntegra do paciente. Eles requerem limpeza, uma desinfecção de baixo ou médio nível, dependendo do produto que a gente utiliza. E temos o exemplo clássico aí do estetoscópio, para quem não conhece, para quem não sabe ainda o que é um estetoscópio. Aqui também temos outros exemplos, né? Artigos críticos, isso aí são os instrumentais cirúrgicos. Temos tesouras, temos pinças, que muita gente confunde pinças com tesouras, porque realmente anatomicamente são bastante parecidas, mas há diferenças. Vocês vão ver isso na disciplina de clínica cirúrgica. Temos aí também as lâminas de bisturi, temos aí também na imagem os afastadores, tá? Todos esses instrumentais cirúrgicos são artigos críticos, que requerem esterilização para uso. E os artigos semicríticos, né, como exemplo clássico, temos aí as máscaras para terapia de nebulização, que é utilizado. E os artigos não críticos, temos um exemplo aí de uma aparadeira, que é utilizado para apoiar na região genital, né? No caso, isso aí é da mulher, para que ela possa urinar. Tem a do homem também, né? Que é chamado popularmente como papagaio. Mas geralmente a gente chama de aparadeira, esses tipos de instrumentos. Em relação aos ambientes, nós temos 3 classificações desses ambientes hospitalares. Temos os ambientes críticos, os ambientes semicríticos e os ambientes não críticos. Quais são as diferenças? Esses ambientes críticos, gente, como vocês podem observar em destaque aí em amarelo, são ambientes que vai possuir uma elevada taxa de infecção, tanto para o paciente quanto para nós profissionais da saúde. Então, que ambientes são esses que compõem o hospital, que é chamado de uma área crítica ou ambiente crítico, que a gente deve ter muito cuidado ao manusear, ao trabalhar nele? Esses ambientes são
o centro cirúrgico, né, conhecido pela sigla CC. Temos também as UTIs, que são as unidades de terapia intensiva, é considerado também um ambiente crítico, né? Principalmente para o paciente, porque muitas das vezes o paciente é admitido numa UTI, às vezes ele morre não pela doença em si, mas por alguma infecção, principalmente respiratória, tá? Que ele contraiu naquele ambiente. Então é por isso é considerado um ambiente crítico. Temos o laboratório de análises clínicas, porque lá manipulamos sangue, manipulamos fezes, urina, secreções. Então, assim, é um ambiente também, né, que a gente pode se contaminar, pode ter um acidente de trabalho nele. Banco de sangue, né? Também nem se fala, porque muitas das vezes, ao manipular sangue, a gente pode estar lidando ali com pessoas que têm HIV, pessoas que têm hepatite. Unidade de queimados, que são as unidades, né, que comportam os pacientes que sofreram queimaduras. Paciente queimado, gente, é porta de entrada para micro-organismos. Então, a pele ali, aquela lesão, aquela queimadura, ela facilita muito a entrada de micro-organismos. Então, assim, para o paciente ter uma sepse, uma infecção generalizada, é muito mais fácil, muito mais rápido. Por isso que é considerado também um ambiente crítico. Temos também as unidades de isolamento, que são as enfermarias, nas quais o paciente tem que estar sozinho, não pode ter contato com outros pacientes. Pacientes, por exemplo, com TB, né? A famosa TB, que é a tuberculose. Então, assim, eles ficam lá isolados. CME, que é o Central de Material e Esterilização, que vocês vão ver também na disciplina de clínica cirúrgica. Esse CME, gente, ele é considerado ambiente crítico porque é nessa central de material que a gente vai o quê? Vai recolher os instrumentais cirúrgicos, os materiais que foram utilizados em cirurgias. Então, esses materiais vão ter sangue, vão ter pedaços de pele, de tecido. Então, ele é considerado ambiente crítico, porque se o profissional não ter o devido cuidado ao manusear, ao manipular esses materiais, eles podem se contaminar. Temos também, né, a área suja da lavanderia, porque lá vai ter roupa do paciente, roupa de cama, né, tecidos, né, que a gente utiliza, campos que a gente utiliza para fazer procedimentos no paciente, campos de tecido que eu falo, tá, gente? Então, assim, muitas das vezes toda essa rouparia de cama, rouparia do paciente, ela vem com sangue, vem com secreção, urina, vem com fezes. Então, é algo também que a gente deve ter muito cuidado ao manusear e é considerado uma área suja. Já os ambientes semicríticos são aqueles ambientes, gente, que tem uma moderada taxa de infecção, tá? Ele fica ali em meio termo, ele não tem uma taxa tão elevada de infecção e nem tão baixa. A taxa dele geralmente é moderada, mas que com certeza deve-se ter cuidado com ele, tá? Assim como o ambiente crítico e o não crítico também. Quais são os exemplos clássicos dos ambientes semicríticos de um hospital? Temos as enfermarias, né? Que são os quartos dos pacientes, onde estão inseridos os leitos, né? As camas do paciente. Temos os banheiros, temos o posto de enfermagem. Mas por que assim o posto de enfermagem é classificado como um ambiente que tem uma moderada taxa de infecção? Porque assim, gente, quando a gente prepara o medicamento, né, no posto que vai administrar lá na enfermaria no paciente, quando a gente volta com a bandeja, a gente tem que descartar no lixo biológico que está dentro do posto de enfermagem. Então, assim, pode acontecer do profissional se acidentar, pode acontecer dele se furar com agulha contaminada de sangue, ou de ter contato ou de algum fluido de urina, respingar no olho. Então, pode acontecer de tudo. Então, posto de enfermagem, querendo ou não, ele é um risco porque tem a questão do lixo. Tem o lixo comum e o lixo biológico. E tem a caixa de pérfuro cortantes que a gente utiliza, né, para colocar todos as agulhas, os equipamentos, lâminas de bisturi que a gente utiliza no paciente. Então, qualquer descuido a gente pode se contaminar. Elevador nem se fala porque circula uma grande quantidade, né? Tem um grande fluxo de pessoas, profissionais, maqueiros, pacientes, familiares. É um ambiente também com taxa de infecção, que a gente considera moderada. Corredores também, né? Entre outros. Já os ambientes não críticos, né, são aqueles que possuem uma baixa taxa de infecção.
Não é porque a gente chama de não crítico que ele não tem infecção, não, gente. Quando a gente fala em hospital, todo o ambiente tem alguma taxa de infecção, seja baixa, moderada ou elevada. Então, quais são esses ambientes que a gente julga ser um pouco mais limpo do que os outros? Temos o almoxarifado, o vestiário, a copa, né, que é utilizada para lanches, refeições dos profissionais. Temos as áreas administrativas, entre outros. Então, assim, não existe ambiente hospitalar sem taxa de infecção, tá? Todos eles têm alguma taxa. Até porque, gente, no ar tem constantemente a circulação de micro-organismos. Então, o vento, ele vai estar ali espalhando para todos os locais. Alguns locais mais, outros locais menos, mas está sempre ali presente. Então, essas são as diferenças desses tipos de ambientes hospitalares e o nível de gravidade em relação às infecções.